Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria e satisfação que hoje nos encontramos mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Bastos e tenho a satisfação e a alegria de fazer parte do nosso querido CEAL, o Centro Espírita André Luiz, como trabalhador há 10 anos. Então, desde 2013, recebo as bênçãos e as dádivas da doutrina espírita nesse pedacinho do céu, que é o céu. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Para muitos teólogos, historiadores, talvez a parábola mais famosa que o Cristo Jesus nos deixou. Mas antes da gente abordar intimamente essa alegoria deixada pelo Mestre há mais de 2000 anos, queríamos fazer de certa forma, um aparato histórico para nos sintonizar o porquê das parábolas, porquê e como elas serviam naquele tempo, né? Então, de certa forma, queridos amigos, será uma forma didática da gente descobrir e entender um pouco melhor porque o Cristo assim falava conosco. A primeira pergunta seria, então, portanto, quando surgiram as parábolas? Pelo que nós temos historiado, surgiu no mundo hebreu há mais de 4.000 anos atrás. E a gente tira por base essa data pelo Velho Testamento. As parábolas eram uma forma oral de se divulgar alguns ensinamentos do Evangelho. Nós precisamos entender, queridos amigos, que naquela época, há 4.000 anos atrás, quase ninguém sabia ler ou escrever. Isso era uma exceção para quem tinha essa possibilidade e tinha essa capacidade, né? Até porque escrever naquela época, vocês imaginam que nós necessitaríamos ou de papiros feitos de vegetal ou de pergaminhos feitos de couro de animal, né? Então, o Evangelho, queridos irmãos, era passado oralmente, verbalmente, entre os doutores, os conhecedores da lei, ou até mesmo os sábios, para aqueles que tinham o interesse em conhecer a mensagem do Evangelho. Então, Jesus deu continuidade a essa linguagem de Moisés e também dos profetas. Interessante descobrir, Jesus deu continuidade. E é justamente o que nos diz o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Ou seja, o nosso querido Mestre Jesus veio dar complemento, mas trazer uma nova linguagem, uma nova abordagem. Linguagem esta de amor e de ternura. Marcos, qual era então o contexto das parábolas? O contexto das parábolas era o seguinte: era um método de ensino peculiar dessa cultura judaica. Então se utilizava de metáforas, de poesias, de símbolos. Os sábios dessa época utilizavam-nas frequentemente, como se fossem, meus amigos, uma espécie de contadores de história. Assim, levando de forma mais simples e didática a profundidade do Evangelho de Deus. Era uma forma mais simples de ensinar os temas tão profundos e às vezes complexos do Evangelho. A quem eram destinadas essas parábolas? A camponeses, a donas de casa, a pastores de ovelhas, pescadores. Precisamos observar que o Mestre falava que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ou seja, Jesus estava disposto a ensinar a todos, a acolher a todos, a dialogar com todos, mas aqueles menos privilegiados eram os que mais tinham vontade de ouvir o Divino Mestre. Enquanto os chamados doutores da lei, os sábios da época, já se imaginavam sabedores de tudo, e muitos deles, infelizmente, não ouviram o Cristo Jesus. Então, Marcos, por que Jesus utilizava dessas parábolas? Queridos amigos, precisamos observar que nós
éramos ainda mais ignorantes do que nós somos. Nós não tínhamos o conhecimento, a base necessária para entender o grande mestre da humanidade, o grande pedagogo da humanidade. Se vocês podem eleger alguém bom em algum segmento do mundo, tenham certeza que Jesus é mais. Jesus é sempre a perfeição e a plenitude. Então Jesus não poderia falar de coisas que nós não entenderíamos, coisas até mesmo que nós só viríamos descobrir no futuro, por exemplo, 18 séculos depois, com o divino advento da doutrina espírita. Então, queridos amigos, Jesus falava assim porque era uma forma doce, simples, profunda de tocar os corações daqueles que queriam o ouvir. Jesus abordava coisas sobre o cotidiano e a realidade da época. Ele não falava sobre fantasias e coisas que não fariam sentido àqueles camponeses, donas de casa, pescadores ali daquela época. Então, Jesus se valeu dessa forma simples e didática para imortalizar os seus sublimes ensinamentos. Onde então nós encontramos a parábola do semeador? Encontramos a parábola do semeador no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, nos versículos de 4 a 8. Encontramos também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, de 3 a 9. E no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, nos versículos de 3 a 9 também. Mas também encontramos, queridos amigos, essa linda e tão importante parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos. Olha só o título do capítulo, Sede Perfeitos. Nós vamos falar um pouquinho disso mais ali na frente. É preciso descobrirmos e entendermos que as parábolas sobre a agricultura, e a parábola do semeador assim o é, elas tinham uma ligação profunda com as revelações divinas. E aí, nessa abordagem da agricultura, nós conseguimos extrair vocábulos como semente, raiz, adubo, plantio, cultivo, nutrientes, crescimento, caule, árvore, fortalecimento, maturidade, folhas, flores, frutos, colheita e tantos outros. Então, importante também sabermos que muitos daquela época adoravam a Deus contemplando a natureza. Muitos oravam pela chuva para que trouxesse a riqueza da colheita. Muitos, algumas vezes, oravam ao sol para que pudesse dar o momento oportuno do plantio. Muitos observavam as estrelas e devaneavam nos pensamentos do universo, buscando a grandiosidade de Deus. Porque, meus irmãos, nos diz o Livro dos Espíritos, que nenhum povo em toda a história da humanidade e do universo fora criado de forma ateia. Então nós já temos dentro de nós essa essência divina. Por mais ignorantes, às vezes tolos, às vezes revoltados que sejamos, algo existe dentro de nós. Está de forma latente, pedindo para ser cultivado. E assim, um dia, ele vai eclodir com muita luz e com muita paz, trazendo muito entendimento e sabedoria para aquele que está disposto a despertar para os grandes ensinamentos da vida, ou seja, despertar para Jesus. Então eu trago a parábola que está descrita no Evangelho de Mateus para lê-la rapidamente. Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele,
de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinheiros, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu na boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, de 1 a 9. Então, que linda parábola que o evangelista Mateus nos traz. E essa passagem de Mateus é justamente a que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu pergunto, meus irmãos, qual seria, portanto, a função, o objetivo da boa semente? Tornar-se uma boa árvore para vir dar bons frutos. Parece difícil, mas não é. É simples. Às vezes é complicado da gente exercer esses ensinamentos. Nos imaginemos como uma árvore, que fomos fecundados por nossos pais, por exemplo. A semente foi brotando. Essa árvore, queridos amigos, precisa florir, precisa dar frutos, precisa firmar raízes fortes na terra, precisa ter um fortalecimento de seu caule, para superar, por exemplo, as vicissitudes do tempo, dos ventos, das tempestades, mas também para aproveitar a luz do sol, para saborear a doçura da chuva oportuna no momento que cai. Olha como Jesus tinha uma sensibilidade tão divina e tão sublime para trazer esses doces ensinamentos a todos nós. E vejam o que diz o Evangelho de Lucas sobre a árvore. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bons frutos, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro de seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Lucas 6, de 43 a 45. Ou seja, queridos amigos, a parábola do semeador não tem nada a ver com a semente. Ela está ligada intimamente com o terreno onde ela virá cair. Como está, queridos irmãos, o vosso coração? Como a semente que é sempre perfeita, porque a semente, meus amigos, é a mensagem sublime, única e universal de Deus. Como nós estamos assimilando essa boa mensagem? Ou seja, como estamos regando essa boa semente? Nós adubamos o nosso coração, afofamos, passamos o arado, nós estamos prontos para recebê-la ou estamos ressecados, endurecidos, ou estamos dúridos e rígidos que não permitimos que essa boa mensagem ou essa boa semente adentre em nossos corações? E aí, pergunto a vocês, quem seria, portanto, o semeador? O semeador, meus queridos amigos, é sempre Deus. Ele também pode ser relacionado como Jesus, mas aí Jesus é o instrumento, é o intermédio da boa semente, da mensagem divina de Deus. O próprio Mestre nos disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus, meus queridos amigos, ele se livrou, ele se libertou há bilhões, ou talvez
zilhões ou quintilhões de anos do homem Jesus, não habita mais nada de humano no Cristo. O Cristo simplesmente é o reflexo sublime da divindade. Então, sim, Jesus pode ser encarado como semeador, mas ali ele representa o papel de Deus. E aí o Criador, que é Deus, ou personificado por Jesus, lança sempre a boa semente a todos os seus filhos, meus irmãos, sem exceção alguma, porque Deus é infinitamente bom e infinitamente justo. Se ele enviasse a sua boa semente, a sua mensagem a poucos, ou deixasse alguns sem poder recebê-la, ele não seria perfeito, justo, porque ele daria ou privilégios ou injustiças. Então, Deus envia sua mensagem a todos, sem exceção, interessados por ela ou não. Então, as sementes, muitas vezes, virão bater na porta do nosso terreno e nós a negaremos. Ou seja, a mensagem vem todos os dias, mas cabe a nós observarmos e abrirmos a porta para que ela entre. As orientações divinas são destinadas e pertencem a toda a humanidade. Por quê? Porque todos nós seremos perfeitos. A perfeição nos aguarda e a plenitude nos espera. Por isso, que sabedoria dos bons espíritos e do mestre codificador Allan Kardec colocar a parábola do bom semeador, ou seja, da boa mensagem, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Porque é neste capítulo que nos mostra que a perfeição é possível. Mostra que nós não somos perfeitos, mas que somos perfectíveis. Depende de nós sermos bons homens, bons espíritas, que permitamos que essa doce mensagem adentre profundo e faça brotando diversas raízes em nossos corações. Então, lembremos, a parábola não fala sobre a semente, fala do nosso terreno íntimo. Como está o nosso terreno íntimo? Ou seja, como está o nosso coração? A parábola nos traz 4 possibilidades. Será que o nosso coração está duro como pedra? Está firme e rígido como um pedregulho? E ali, quando a semente bate, ela não entra. Ela se espalha. E às vezes ela nem entra pelo bom caminho. Ela fica logo na entrada. E as aves vêm e a levam. Ou será que o nosso coração está muito, muito duro, que não permite que ele tenha uma terra profunda para que a semente seja fecundada? Tudo bem, ela pode nascer rapidamente, porque nós demos ouvidos de uma forma rápida, mas superficial e rasa. Mas quando vem o sol das paixões, quando vem os vícios, as facilidades, os medos, nós esquecemos da semente e ela seca. Ou será, meus irmãos, que essa semente vai cair nos espinheiros que habitam o nosso coração. E os espinheiros também são os vícios. Os espinheiros são aquelas coisas que ferem, que trazem farpas. Então a semente tenta crescer. Só que eu estou mais interessado em outras coisas. E aí, o que essas coisas do mundo fazem? Elas crescem e sufocam a semente sublime. Mas, porém, ela pode cair na boa terra, queridos amigos. E aí, meus irmãos, ela fará um doce trabalho. Essa semente pode vir a dar 30 frutos, ou pode vir a dar 60, mas com certeza um dia ela dará ao 100. Ou seja, será quando nós
conheceremos e entenderemos e, acima de tudo, mereceremos a perfeição moral. E aí, meus irmãos, importante a parábola falar que umas dão 30, outras 60, porque Deus é justo. Ele não está cobrando, você precisa ser 100% certo sempre. Você precisa ser perfeitamente moral sempre. Você precisa ser bom no seu trabalho, na sua casa, sempre. Claro, devemos tentar e nos esforçar sempre. Mas só que devido a alguns estágios evolutivos, eu só consigo dar 10, nem cheguei ao 30. Mas trabalhando, lutando, me dedicando, usando de disciplina e de vigilância, queridos amigos, eu posso afofar a terra íntima do meu coração para que ela venha dar a 30, 40, 50, 80, 90 e ao 100. Então, é uma questão de tempo e uma questão de trabalho. O progresso é incessante, nos diz a lei moral de trabalho, que também está descrita em O Livro dos Espíritos. Então, se nós não temos um lugar certo para que essa semente caia, nós somos presas fáceis das aves de rapina. Portanto, provavelmente, queridos amigos, cairemos logo ali no pé do caminho, na beira da estrada. A semente nem entrará. Muitas vezes, nós passávamos pelo nosso querido Ceal, e a semente nos pedia para entrar, mas algo nos chamava a atenção e a gente passava direto. Essa é a semente que cai na beira do caminho, nem adentra na profundidade da terra, mas nós perdemos porque estamos interessados em outra coisa. E assim as orientações que vêm de Deus se perdem e nós continuamos desnorteados, desorientados. Assim o perverso, simbolizado pelas árvores, ou seja, o mal, vem e leva a semente. Às vezes eu estou mais interessado em fazer uma outra coisa, ir à casa de um amigo, ou ir ao shopping, e aí eu não vou no centro espírita, ou não vou na igreja, ou não vou no culto, porque o mundo me chama mais atenção do que a divindade. A semente, então, que cai na terra, que cai no pedregulho, ela, se não for bem cuidada, porque ela nasce, ela fica sujeita às sujidades. E as pedras, elas vão ganhando todo o terreno. Por isso, fica havendo pouca fertilidade nessa terra. E quem gosta de ouvir Deus e Jesus e os bons espíritos, torna o seu coração fértil. Torna o seu coração apto a receber boas mensagens. E não somente na nossa casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos, até mesmo com os nossos adversários. Porque ali nós estamos nutrindo raízes fecundas de divindade. E raízes fecundas de divindade, meus irmãos, muitas vezes são a paciência, são a tolerância, são o respeito. Então, sem terra fértil em nossos corações, o terreno fica sujo. E isso não proporciona ao nosso coração raízes fortes. E a semente logo é queimada pelo sol. Sem raízes, nós não armazenamos água. E é importante saber que água é o quê? A fonte da vida. Sem raízes, não há água. E sem água, não há vida. Então, deixemos que o nosso coração construa, trabalhe para que tenha grandes raízes, para que esse líquido vital da vida, que é a água, ou seja, as bênçãos sublimes de Deus, possam nos banhar ao longo de toda a eternidade. Se o terreno ele está muito cheio de espinheiros, é sinal de que ele foi mal cuidado. Os espinheiros também são representação das ervas daninhas. E as ervas daninhas também são encontradas no Novo Testamento, por exemplo, quando a gente fala da separação do joio e do trigo. Então Jesus já vem alertando, cuidado com o que você absorve
para que essa maldade não atrapalhe, não enclausure a boa semente e assim ofusque a sua boa direção. A semente envolta nos espinheiros pelas sarças malévolas impedem a luz do sol de entrar e assim nós perdemos a divina claridade de Deus. Mas, meus queridos amigos, quando essa boa semente cai na boa terra, é sinal de que o terreno foi bem cuidado. Ele foi arado, ele foi amaciado. A semente que cai nessa boa terra, com certeza dará muitos frutos, porque houve o quê? Houve burilamento, houve disciplina, houve vigilância, houve semeadura, houve trabalho. Portanto, haverá colheita, haverá progresso, haverá resultado. E resultado este, meus amigos, resultado divino, resultado de amor, resultado de caridade. Então, só depende de nós para que essas sementes deem os frutos a 30, a 60 ou a perfeição, ou seja, 100%, oferecendo a colheita que é tão esperada pelo bom semeador, ou seja, a colheita que é esperada por Deus e por Jesus. E aí, meus queridos amigos, também trouxe para corroborar um pouco com o nosso entendimento uma linda mensagem de Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. Olha só o que Emmanuel nos diz. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Olha que importância. O verbo divino dito por Jesus é ativo. O bom plantio, a boa colheita, não pode ser feita por aquele que só espera. Ele não pode ser feito por aquele que é preguiçoso. O Mestre Jesus, em suas passagens, ele não fala, calma aí que eu vou até você. Ele fala, vinde a mim. Nos disse no Sermão do Monte, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Isso é tão bonito. Jesus, ele é o alívio, ele é o consolo. Mas se nós não quisermos esse alívio, se nós não quisermos esse consolo, nós não vamos conseguir recebê-lo, porque o nosso terreno vai estar endurecido. Então, Jesus serve-nos de exemplo. Aliás, esse é o papel do Cristo no Evangelho. Jesus não necessitava de vir provar nada. Ele já era a perfeição e a plenitude. Mas ele veio por misericórdia e bondade dar o seu bom exemplo. E assim ele sai a semear para mostrar, vamos, você pode, vamos, você consegue. E aí continua Emmanuel dizendo, transfere assim uma imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura de elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Vou dar uma paradinha novamente. Olha só o que Emmanuel está dizendo. A mensagem vem de Deus e vem de Jesus. Mas nós precisamos captá-la e introjetá-la. Porque se eu só verbalizo os ensinamentos de Deus, o Evangelho é raso e superficial em mim. No entanto, quando isso faz sentido e ganha profundidade no meu coração, habita verdadeiramente o meu espírito e a minha alma, eu transfiro para o solo íntimo meu essa boa mensagem, transferindo a semente para o solo do meu espírito. E cada indivíduo tem o seu solo particular, a cada um de acordo com as suas obras, nos diz o Evangelho de João. E aí o que mais nos diz Emmanuel?
convidando os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Ou seja, só o trabalhador operoso, queridos amigos, só o tarefeiro fiel, só aquele que se dedica, que trabalha, consegue ir à lavoura da elevação. Ou seja, sem trabalho não há progresso. Sem vigilância, sem disciplina, sem dedicação, não há evolução. Nós podemos até não regredir, mas ficaremos parados e estagnados, porque a semente não ganhará fortes raízes. Emmanuel é tão sábio que ele fala que quando o evangelho atinge os nossos corações verdadeiramente, nós somos compelidos, ou seja, obrigados a sair de nós mesmos. Para quê? Para beneficiar os corações alheios. Ou seja, meus queridos amigos, o evangelho não é uma cartilha única para nós mesmos, porque senão isso seria um código de conduta egoísta, individualista, personalista. O evangelho, pelo contrário, meus amigos, é um convite para que nós possamos fazer pelo outro, ajudar o semelhante. Quando nós saímos de nós mesmos para auxiliar aquele que necessita. Me lembro agora, por exemplo, da passagem da Epístola de Paulo aos Gálatas, quando ele diz com sublimidade e verdade: já não sou mais eu que vive pelo Cristo, é o Cristo que vive em mim. Olha que beleza, meus amigos. Paulo já não procurava mais o Cristo nas escrituras, me perdoe. Paulo já não procurava mais o Cristo na cruz, porque o Cristo já habitava o solo íntimo dele. É isso que Emmanuel está nos convidando a fazer. E finaliza essa passagem nos dizendo: é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Quando nós temos o ponto de vista único e exclusivista, nós ainda estamos banhados nas grandes chagas da humanidade, que nos diz o Evangelho, é o orgulho e o egoísmo. Somente quando eu não penso mais em mim, é porque a verdadeira mensagem, a boa semente, caiu na boa terra. Poxa, Marcos, então eu não tenho que preocupar, não tenho que tomar conta de mim, eu preciso somente fazer pelos outros? Não é isso que Emmanuel está dizendo. Emmanuel primeiro nos diz que devemos estar fortes, e aí sim nós fazemos por nós mesmos. Esse é o trabalho individual do Evangelho, é nos nutrir de raízes fortes, de divindade, nos nutrir de boa vontade, de dedicação, de esforço, de trabalho. Aí sim, quando eu estiver muito ciente de mim mesmo, sabendo os meus limites e sabendo das minhas virtudes, eu me deixarei em paz e encontrarei a paz de Deus fazendo bem ao próximo. Essa é a linda mensagem do Evangelho. E não está, queridos amigos, somente nessa linda mensagem da parábola do semeador. Está em todas as outras parábolas do Mestre Jesus, como a parábola do bom samaritano, que nos diz, por exemplo, que a ajuda divina vem de onde menos se esperava. Ou seja, é o pagão samaritano que auxilia aquele caído. Olha só como nós podemos fazer uma ligação entre as duas parábolas e com essa mensagem de Emmanuel. A mensagem divina tinha caído na boa terra do pagão que era de Samaria, uma seita muitas vezes colocada ao canto, escanteada, porque não tinham a mensagem, por exemplo, que os judeus e os hebreus tinham naquele momento. Mas ele compreendeu a divindade, e ali ele auxiliou o próximo. Caiu na terra fecunda do samaritano e ele estendeu a mão amiga àquele caído que estava nu, ou seja,
necessitado. E não foi isso que o Cristo fez? Ele não veio aos oprimidos, ele não veio aos doentes. Queridos amigos, a mensagem de Jesus ecoa em todo o mundo, mas realmente ela ganha eco e vibra realmente nos lugares da necessidade. Quanto mais a gente precisa, mais o Cristo está conosco. E é isso que a mensagem de Emmanuel nos diz. Portanto, meus amigos, nós devemos cultivar a nossa terra íntima. Devemos trabalhar fortemente e firmemente para que a boa terra esteja pronta para tudo. Para receber um elogio no trabalho, para receber, às vezes, uma crítica, para ouvir algo que não venha ser muito agradável aos nossos ouvidos. Quando nós estamos preparados, nós encaramos a vida de uma forma totalmente diferente, meus amigos. Nós encaramos a vida com doçura, encaramos a vida com ternura, até mesmo nos reveses, até mesmo nas turbulências, nas tempestades. Quando nós estamos preparados, a boa semente sempre dá fruto. Mesmo que algo desagradável venha, nós temos uma semeadura ali, uma boa colheita para amenizar, para que nós transformemos essa situação desagradável. Chegando ao fim da nossa conversa, então eu trouxe uma pequena conclusão para a gente fazer nessa noite. A semente é sempre perfeita, pois ela é divinda dos céus. Deus, nosso Criador, o nosso bom semeador, nos oferece, queridos amigos, constantemente e incessantemente a sua doce e maravilhosa mensagem. Cabe a nós, portanto, seus filhos, o bom preparo e o bom cultivo do nosso terreno íntimo, ou seja, do nosso coração. Procuremos assim, queridos amigos, o bom caminho para que a gente fuja das tentações do mal. Evitemos a dureza do coração, a rigidez, a grosseria, a brutalidade, destruindo as nossas armaduras de pedra. O livro dos Espíritos nos chama e nos conclama para que nos lancemos ao infinito. Para que a fonte divina da vida adentre e purifique as nossas almas. Não nos deixemos ser guiados e sufocados pelos vícios e pelas paixões ainda tão sedutoras neste mundo, que nos aprisionam os espíritos e que nos privam da luz celeste. Cultivemos com sabedoria, meus irmãos, o terreno dos nossos corações, trabalhando e fortalecendo as nossas virtudes de bom agricultor, como a fé e a confiança, porque aquele que semeia tem fé que colherá e confia em Deus, que tudo dará certo. Pois a providência divina não nos abandona jamais. Ele, Deus, nosso Criador, o bom semeador, nos aguarda pacientemente na hora da boa colheita. Desta forma, surgirão os doces e saborosos frutos do amor e da caridade. Então, queridos amigos, finalizando, desejo a todos vocês um bom cultivo dos vossos corações. Não nos permitamos que a semente caia antes da entrada do bom caminho. Não nos permitamos que a semente, logo que cair, seja queimada pelo sol das paixões. Não nos permitamos que o mundo cheio de espinheiros ofusque a boa direção que Jesus trilhou para todos nós. E saibamos que o Cristo é a bússola celeste da humanidade. E assim, meus irmãos, com muito trabalho, com muito esforço, seguindo sempre os rastros luminosos deixados pelo Divino Mestre Jesus, nós encontraremos dentro de nós
uma boa terra. E ali a boa semente trará os frutos luminosos do amor e da caridade. Queridos amigos, muito obrigado. Obrigado por me permitirem estar aí na casa de vocês, nos vossos corações. Eu só posso desejar a todos uma vida luminosa com Cristo Jesus. Sigamos as suas orientações e, com certeza, os frutos serão colhidos. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz.